novamente no link que vocês vão conseguir visualizar direitinho a imagem e o vídeo. Então, assim, apresentando a nossa palestrante, a professora Márcia Portela, essa que é a articuladora do Convívio Educação no Rio Grande do Norte, né, que tem fortalecido cada vez mais essa parceria, esse regime de colaboração município e Estado, e não por que dizer também a união, entre essa parceria dessa plataforma gigantesca de qualidade imprescindível que é o Conviva, né, o Conviva Educação. A professora Márcia Portela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em Educação pela UFRN, Gestão Universitária pela UNP, mestrado em Educação e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, experiência na área de educação com ênfase em estudos da pedagogia Freinet, em educação infantil, fundamental e superior, atuando principalmente nos seguintes temas: didática, educação superior, formação de professores, memorial, por que não dizer memorial, e é avaliadora do MEC, do MEC, para autorização dos cursos desde 2007. Ministra disciplinas na universidade, diretora do curso de pedagogia, atuou como diretora do curso de pedagogia de 2002 e 2010, é coordenadora de pesquisa e implantação do Núcleo de Educação à Distância da Universidade. Opa! Internet, tá certo, pessoal? Que acontece, né? A professora Márcia também coordenou também o Núcleo de Educação à Distância da Universidade Potiguar, a implantação, foi tutor à distância da disciplina didática dos cursos de educação à distância da UFRN, 2011-2012, autora de material institucional do ITB-RN, foi secretária de Educação do município de Macaíba, Rio Grande do Norte, de janeiro de 2013 a fevereiro de 2017, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Conhecer Educacional, coordenadora estadual do PRO-BNCC, currículo DIM-RN, e atualmente articuladora do Conviva Educação, certo? Pessoal, quem não está conseguindo visualizar a questão de ouvir o áudio muito bem, ou a imagem, é só sair do link, tá certo? E entrar novamente. Eu estou sempre aqui respondendo aqui as pessoas que estão mandando mensagem aqui dizendo que, não estou conseguindo ver. Tá certo? A outra coisa que vocês podem fazer também é trocar o navegador. Você está no Google Chrome, aí usa o Mozilla, né? Troca o navegador, que às vezes ajuda também. Isso é verdade. Então, essas são as palavras iniciais do evento. Infelizmente, acontecem esses problemas técnicos por questões de internet, que nós, professores, nós, profissionais de educação e de outras áreas, estamos enfrentando diariamente esses problemas, né? Esses grandes problemas em relação à transmissão de um evento, realização das nossas aulas via Google Meet, plataformas Zoom e outras. Até no uso diário das redes sociais que enfrentamos, quando enviamos um áudio ou uma mensagem de texto diretamente no Message, ou também no e-mail, ou lá no WhatsApp. Então, inicialmente, passo a palavra para a professora Márcia Portela, que vai proferir a segunda palestra deste evento, que tem por título Avaliação e Planejamento, sobre ensino híbrido, esse ensino que estamos vivenciando. Então, a professora tem muito a contribuir com a realização desse evento. Eu só tenho a agradecer por você ter aceito esse convite e engrandecer cada vez mais esse evento. Peço desculpas aos participantes por qualquer problema técnico que possa acontecer, mas, infelizmente, é algo que a gente tem que esperar, que são as questões técnicas do acesso à internet, dessas possibilidades. Então, boa tarde, professora Márcia, seja bem-vinda. Muito obrigado. Boa tarde, educadores do Rio Grande do Norte, boa tarde, educadores do Brasil, que algumas pessoas de fora do Rio Grande do Norte estão aqui, sejam muito bem-vindas. Nós estamos numa transmissão pela internet, eu me sinto agora pertencente aos municípios de Água Nova e Senador Georgino Arvelino,
e eu não poderia estar aí se fosse presencial, mas agora eu estou com vocês, eu estou nessa cidade, isso me dá muita alegria, me oportuniza conhecer vocês. Agradeço a Maciel pela extrema organização do evento, pela divulgação que ele faz, pelo cuidado que ele tem com a educação dos 2 municípios onde ele está lotado atualmente, e não só nesses 2, porque eu conheço o Maciel desde 2013, quando eu entrei para Macaíba como secretário, e ele também era secretário, e desde então a gente criou uma amizade a favor da educação, e espero que essa amizade dure muito, conforme as amizades que eu estou vendo aqui também. Eu estou olhando o chat e vendo os nomes de pessoas tão queridas, tão amigas, que fazem parte da minha história, que me ajudaram a crescer e a ser a profissional que eu sou e que gosto de ser, que ainda me emociono muito com a educação, que ainda acho que a partir da educação nós teremos um país melhor, pessoas melhores, mais dignas, mais respeitadas, com os direitos e deveres bem afiados. E aí, o desafio da tarde de hoje é conversar com vocês um pouquinho sobre planejamento, sobre avaliação e sobre ensino híbrido, né? Isso que a gente está aprendendo a fazer, né? Outro dia eu estava ouvindo um palestrante também, porque eu também vivo procurando coisas para continuar aprendendo, e ele estava dizendo o seguinte: nesse momento que nós estamos vivendo, todos nós somos principiantes. Nunca fiz live na minha vida antes de 2020. Eu tinha encontros virtuais, sim, porque, como vocês sabem, eu estou no Conviva desde 2018, antes como especialista, agora como articuladora. E aí as reuniões usavam principalmente o Zoom, né, as primeiras reuniões. O Google Meet a gente veio conhecer mais esse ano, a ponto de eu precisar fazer uma conta no Google Meet, de pagar uma mensalidade ao Google, coisa que eu nunca tinha feito, né, para poder gravar, para poder disponibilizar as reuniões. E aí, por causa disso, eu também precisei fazer um canal no YouTube, onde eu arquivo essas reuniões para depois disponibilizar para vocês quando vocês precisam. Então, isso tudo é muita novidade, é princípio mesmo, todos nós somos principiantes. Só que eu também acho que nós aprendemos tanto, né? Nós estamos tendo tantas oportunidades, e eu digo que quando eu estou aprendendo, eu rejuvenesço, me dá uma alegria de estar conquistando um novo conhecimento, de fazer com que esse conhecimento venha a servir vocês, porque é esse o nosso trabalho de educadores. Então, o desafio de hoje é conversar sobre planejamento, sobre avaliação e ensino híbrido, e aí eu vou compartilhar com vocês alguns slides que eu fiz, e já digo de antemão que os slides que eu vou utilizar, eu depois passo para Maciel e ele passa para os 40 e tantos grupos que ele faz parte, que convidou vocês, tá? Então, muito obrigada por estarem aqui. Mais uma vez agradeço a Água Nova, a senador Jorge Novelina e a todos vocês. E aí, os slides estão aqui e eu vou compartilhar com vocês. Eu só quero que você me diga, Marcel, se eles estão aparecendo bem para você. Só me responda se você já está enxergando para eu começar. Então, eu escolhi uma paleta de cores bem suave, para que vocês tenham uma boa visualização, que são coisas que eu estou aprendendo também a fazer, a escolher material, a escolher cores, para que as pessoas que me assistam tenham visibilidade nessas imagens, tamanho de letra. Então, tudo isso está fazendo parte desse aprendizado, para que a gente possa continuar oferecendo uma educação boa para todos os nossos estudantes. E lembrar de uma coisa também, esse ano de 2020 fechou as escolas, para que a gente vá à escola, para que o nosso estudante vá à escola. Mas a escola, a ideia de escola, ela continua viva, existindo através de nós, através do nosso trabalho, através da nossa comunicação com os estudantes e com suas famílias. Então, escola é feita por gente, ela não é apenas um prédio feito de tijolos, telhas, madeiras, janelas e portas, tá? Então, sempre que alguém fala, esse ano foi perdido, não, esse ano
está sendo um grande ganho de aprendizagens diferentes, e a gente vai incorporar essas aprendizagens para aperfeiçoar as nossas práticas profissionais. Então, como eu disse, eu agradeço e parabenizo o Maciel pela incrível iniciativa de unir 2 municípios num seminário, e que esses 2 municípios abriram suas portas e porteiras para receber todos os municípios do Rio Grande do Norte e aqueles do Brasil que estão interessados também em continuar discutindo algo que a gente faz há tanto tempo, mas que a gente sempre precisa fazer melhor, que é o planejamento, a avaliação e as novas aprendizagens. Então, a nossa pauta vai ser essa, né? Planejamento, avaliação. Eu coloquei um pouquinho, ampliei um pouquinho, Marcel, me dê licença, de falar um pouquinho sobre a validação do planejamento nesse momento à distância e a importância também do registro dessas atividades que eu vou fazer, que a gente faz diariamente com os nossos estudantes, tá? Então, começando por planejamento, eu trago um quadro, um desenho, né, um esquema sobre a coerência do sistema de planejamento que a gente utiliza. E aí, gente, já de antemão eu digo a vocês que esses nomes aqui são links que eu abri para vocês. E aí, quando vocês receberem esses slides e abrirem, vocês vão ver que poderão acessar o documento curricular do Rio Grande do Norte, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, e também os mapas de foco, que é um material que foi produzido pelo Instituto Reúna, com a coordenação da professora Kátia Smolli. E aí, a ideia dos mapas de foco é fazer com que as pessoas tenham... Deixa eu ir por aqui, que eu acho mais prático. Pronto. Esses mapas, eles vão ajudar vocês a escolher as aprendizagens essenciais que a gente pode trabalhar agora, em 2020, e depois, a partir de 2021, com a educação híbrida. Então, assim, eu começo mostrando para vocês a importância de que, na sua mesa de trabalho, você sempre traga a BNCC e o documento curricular do Rio Grande do Norte. São esses 2 documentos que vão nortear a sua escolha teórica e prática. Então, se você é professor da educação infantil, você vai pegar o documento curricular de educação infantil, analisar quais são as habilidades que são propostas para a educação infantil, conforme a faixa etária. Então, assim, aqui, por exemplo, eu peguei a página 85, 84 para vocês, ó. E aí a gente pega a habilidade e aí vê o que eu posso fazer com uma criança de berçário, o que eu posso fazer, berçário 1, que é de 0 a 1 ano e meio, né? Um ano e pouquinho. Depois o berçário, que é um aninho. E aí, uma coisa que eu sempre discuto e provoco a reflexão é que a educação infantil, ela continua não tendo nome para os anos das crianças, né? Quando a gente está no ensino fundamental, todo mundo sabe que é 1º ano, 2º ano, 3º, até 9º. Educação infantil não tem isso. Vocês já notaram? Dependendo do município, vocês chamam de uma forma aquela faixa etária. Uns chamam de nível, né? Nível 1, 2, 3, 4, 5. Outros chamam de etapa. Tem gente que ainda chama, como era no meu tempo de professorinha de educação infantil, maternal, jardim 1, jardim 2, classe de alfabetização, né? Então, é muito importante que o município normatize a nomenclatura da faixa etária para que vocês conduzam melhor isso e a cada criança e cada família entenda o porquê dessa nomenclatura. Então, aqui a gente tem o documento curricular da educação infantil, que tem 177 páginas, e ao lado eu trouxe também o documento curricular do ensino fundamental. Então, se vocês observarem... Você tá conseguindo projetar? Porque não está aparecendo aqui. É um problema no stream. Agora que eu recebi a mensagem. Não tem a plataforma do stream, né? O StreamYard. Uhum.
de transmissão, ela está Aham. passando por manutenção. É por isso que não está transmitindo aqui. Ah, Está aparecendo no seu? mas você está conseguindo ver minha imagem? A minha imagem você consegue visualizar? Oi, oi, oi. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar a transmissão Eu estou da conseguindo, pronto, eu imagem e vou retomar. tô conseguindo ver direitinho, tá certo? Você está me vendo? Pronto, eu estou conseguindo ver você direitinho. É porque está Sim. passando por um momento, está passando por manutenção a plataforma do streams. Aí por que, meu Pronto. Deus, foi escolher logo hoje? Não tem problema. Não tem problema. Eu vou conversando com vocês, vou passando, e aí você vai observando. Se eles derem um sinalzinho, eu volto para os slides. Tá bom? Não se Pronto, preocupe. certo. Porque assim, Pronto, eu eu acho vou que sair quando aqui. a gente sabe que é professor e que tem que se adaptar às coisas, né? E esse momento é o que a gente faz com que a gente aprenda a se virar. Eu faço os slides muito mais para vocês, porque aí vocês podem retomar. Eu coloco os links dos documentos, eu coloco o link de convite, de aplicativo, e aí você acaba tendo, além do slide, você tem um monte de outras dicas, tá? Mas eu sei o que eu estou falando com vocês, então vamos embora, tá? Ficaria legal com as cores, mas você fica ligado, tá certo? Então, assim, por enquanto, vocês estão me ouvindo bem e me vendo? É isso? Sim? É isso mesmo? Diga sim ou não aqui no chat. Só quero saber se vocês estão vendo e me ouvindo para eu continuar. Nananana. Então, pronto. Vamos lá. Então, eu estava justamente conversando com vocês o quê? A importância de vocês terem na sua mesa lá de trabalho, não é na mesa de cabeceira, não. Na mesa de cabeceira é livro de literatura, tá? Mas na mesa de trabalho, ter o documento curricular, tanto da educação infantil como do ensino fundamental, dependendo do seu nível, né? Onde é que você trabalha, e se você for coordenador, tem que ter os dois mesmo, né? E aprender a usar os mapas de foco que trabalha as aprendizagens essenciais. Mas se é qualquer coisa, me dê um toque, tá bom? E aí, o que é que o professor precisa ter como uma rotina? Então, primeira coisa, estabelecer sua própria rotina. Cada pessoa tem seu jeito de trabalhar, tem a sua forma de lidar com o trabalho. Então, faça a sua própria rotina. Então, assim, se você trabalha de manhã na escola estadual, à tarde na escola municipal, de manhã você vai atender os alunos da escola estadual, vai conversar com a coordenadora do estado, vai trabalhar para o estado, de manhã. Quando for à tarde, você vai trabalhar para o município. Ai, mas Márcia, tem alguém que da manhã que falou comigo de tarde, da tarde falou com a da manhã? Isso é uma questão de organização pessoal. Não deixe invadir muito, não, tá? Isso parece uma coisa um tanto burocrática, mas na verdade a gente está mantendo uma boa organização e se autorrespeitando, né? O trabalho, ele é muito bom, eu adoro trabalhar, mas ele não pode invadir completamente a minha vida, porque eu tenho vida além de trabalho, e vocês também. Então, primeira coisa que eu oriento a vocês, faça uma rotina de trabalho com seus horários. E aí, a cada dia da semana, você vai dizer qual é o dia que você vai planejar. Se é na segunda, se é na terça, se é na sexta, você vai escolher o seu dia de planejamento e também nesse dia você vai escolher quais são as metodologias que você vai utilizar. Seja material impresso, seja rádio, televisão, internet. Internet, quando a gente fala internet, a gente abre todos os dedos da mão e dos pés também, porque agora tem muita coisa para a gente aprender, né? Então, escolha as metodologias para que não seja uma coisa repetitiva a sua aula. Feito isso, você, professor, vai enviar o seu planejamento para a coordenação da sua escola, que vai registrar tudo direitinho e vai conversar com você em diálogo, né, para sempre elogiar e fazer críticas que possam ajudar você a melhorar.
E aí depois você vai enviar aos seus estudantes as atividades. E esse enviar, gente, é enviar pequenas pérolas do seu trabalho para que o aluno tenha um monte de coisas para fazer em casa, tá? É como se eu tivesse assim um colarzinho de pérolas e você entrega só uma bolinha para que o aluno no conjunto faça o colar. Certo? Não adianta você querer dar uma aula de 1 hora e meia, fazer uma coisa muito grande, porque os nossos alunos nem todos têm celular, a maioria não tem, os celulares são dos pais. Esses celulares não têm tantos dados móveis assim. A gente sabe que a internet tem dificuldade nos interiores do estado, a gente aqui está tendo dificuldade, né? Então, pequenas pérolas é o que você envia. Agora, o desdobramento é você também que vai orientar, tá? E aí, feito isso, você logo depois vai fazer o acompanhamento dos estudantes. E aí, escolha as ferramentas que você mais se identifica. Você gosta mais de WhatsApp? Você gosta mais de Facebook? Você acha que uma vez por semana dar um telefonema é legal? Use as ferramentas que você mais gosta, que você mais se identifica e que você acha que vai chegar ao teu aluno, tá? Aí, quando o aluno devolve, faz a análise dessas atividades, o registro, e aí envia os registros para a coordenação. A maioria dos municípios do Rio Grande do Norte está usando o Convívio Educação como local de registro, porque lá tem onde arquivar as atividades. Mas eu sei também que tem outros municípios que têm alguns sistemas, né? A rede estadual, por exemplo, tem o SIG-EDUC, e aí eles podem registrar lá. Então, vocês vão fazer isso junto com a coordenadora. E esse quadrinho que aliás, eu estou vendo e vocês não, mas vocês vão ver depois, é um quadrinho, um material que eu recebi do Google para a Educação, Google for Education. O nome do material é Inovar de Onde Estiver. Ele é um caderninho que traz um exemplo de planejamento, desde a educação infantil até o final do fundamental, apontando qual é o assunto, o componente curricular, a habilidade que está trabalhando, os recursos, que aí os recursos são os recursos da internet, e os 5 passos para você desenvolver essa atividade. É um material muito gostoso de ler, gente, por isso que eu trouxe para vocês, tá certo? Então, eu deixei aqui o link do Inovar de Onde Estiver e vocês vão acompanhar. A outra coisa que eu também trago nesses slides é o quadro, a planilha de planejamento que foi proposta durante as formações Pro-BNCC Currículo que nós fizemos no ano passado, de agosto até fevereiro de 2020. Então, essa planilha de planejamento, ela está também nesse material que eu trago para vocês. Então, ela pede que vocês completem componente curricular, qual é o ano, a duração do projeto, que unidade temática ou campo de atuação você está usando, quais são os objetos de conhecimento, quais são as questões para reflexão, as habilidades que os alunos vão criar e desenvolver, as competências do componente e as competências gerais, que são trabalhadas, e o objetivo da sua aula. E dentro do processo avaliativo, já entrando um pouquinho nesse assunto, lembrar que, além de nós avaliarmos o que ensinamos, nós precisamos promover nos estudantes a ação de autoavaliar-se, de saber o que você aprendeu sobre tal assunto, como você aprendeu esse assunto e como você gosta de aprender. Porque às vezes a gente esquece de perguntar isso para os nossos estudantes, como é que você gosta de aprender? Você gosta de aprender lendo, ouvindo, escrevendo, assistindo um vídeo? Como é que você gosta de aprender? Professor de Água Nova, professor de senador Leonardo Avelino. Me responda depois aí no chat, tá bom? E depois também a gente traz o resumo do plano de aula diário, que é bem mais simples, que aí ele vem com a abertura, a sequência de atividades e o fechamento. E aí vocês vão colocar a duração, quais materiais vão utilizar e alguma observação que vocês acharem fundamental para utilizar, tá? Feito esse planejamento, ele precisa ser validado. Validado por quem?
Provavelmente você tem na sua escola o coordenador, a coordenadora, que é um personagem tão importante, que eu valorizo tanto esse profissional dentro da escola, porque realmente é aquela pessoa que vai organizar todo o trabalho dentro da escola, que vai ser o elo da comunicação com a direção, com a secretaria, com os pais, com os estudantes, com os funcionários. Então, assim, uma estrela cheia de pontinhas que vai atraindo as atenções, as energias boas. Então, coordenador, ele vai organizar o plano de ação da escola, vai definir, junto com a equipe, quais são as metodologias mais indicadas para aquela etapa de ensino e para aquela escola. Então, pode ser que a sua escola seja no centro da cidade, que lá tenha internet boa, que maravilha, né? Mas pode ser também que a sua escola seja na área rural, que o poste da internet mal chegue por lá. Então, quais são as metodologias que a coordenação, junto com a equipe escolar, vai definir para aquela escola, tá? Orientar o planejamento dos professores, estabelecer um cronograma de entrega de atividades, alimentar os planos de atividades do plano de ação, anexar os registros dos professores nas abas de anexo que vocês fazem, e uma coisa que está sendo assim um grande desafio, contabilizar a carga horária remota a partir dos registros dos professores, né? Aqui a gente está trabalhando com dois personagens, estudantes e professores. Os professores estão oferecendo a carga horária que dá para oferecer, que esse ano a gente precisa oficialmente oferecer pelo menos 600 horas, até final de dezembro, tá? Não vou dizer a data, se é 18, se é 20, se é 25, porque isso é uma decisão do município, mas é até o final de dezembro. E os outros 25%, fevereiro e março do ano que vem, para acabar o ano letivo de 2020, né? Que só acaba mesmo em março. Então, assim, quem é que vai orientar e contabilizar essa carga horária por professor, por turma? É o coordenador. Então, vocês têm essa árdua tarefa de fazer isso, e por causa disso a gente até criou uma planilha, vocês já devem ter visto, e eu até depois vou enviar também para vocês dentro desse material, uma planilha de Excel com fórmulas, ficou bem arrumadinha e vai ajudar vocês. E aí eu já vou continuando a falar na questão da avaliação diagnóstica, sempre que a gente fala em avaliação diagnóstica, a gente deve acompanhar com outra palavra, que é formativa. A avaliação, ela é um dos momentos de aprendizagem. Ela não é apenas um teste, um pedaço de papel que o aluno responde e prova que estudou aquilo que você trabalhou. É também um momento de aprendizagem, você também se forma através das avaliações. E aí, eu trago um material aqui também para vocês, tá nos slides, né? E que já começa com uma pergunta. Os estudantes voltarão para a escola com as aprendizagens esperadas? Provavelmente não, mas eles, em compensação, virão com outras aprendizagens. Aquelas que a gente planejou em fevereiro, pensando que ia ser um ano presencial, ela realmente não virá. Mas virão outras aprendizagens, e aí a gente vai pensar nessas aprendizagens como o centro da avaliação que nós vamos trabalhar. Então, assim, não adianta você querer cobrar numa avaliação, numa prova, o que não foi possível ser trabalhado à distância, remotamente. Mas você vai fazer uma seleção do que foi visto e das coisas novas que foram aprendidas. Então, é importante que a gente faça esse mapeamento da distância entre as aprendizagens previstas e as aprendizagens conseguidas, né, na meta de avaliação. Então, mais do que o que pode mais é retomar de quem necessita. Então, assim, esse momento que a gente está passando, ele aprofundou o abismo
de muitas famílias, o abismo de não ter energia elétrica, de não ter internet, de ser muito longe e ir na escola buscar as atividades, sem o transporte escolar. Então, esse abismo ele foi aprofundado. Então, o que a gente tem que fazer quando voltar no ano que vem? Fazer um plano de recuperação das aprendizagens desses estudantes que não tiveram acesso. Então, basicamente, a gente vai dar continuidade às novas aprendizagens, aos novos componentes que a gente estava utilizando, mas, paralelo a isso, juntinho disso, a gente vai ter uma atenção muito especial com as crianças e jovens que não tiveram acesso, tá? Então, o nosso ciclo de trabalho, ele é permanente. A gente faz o diagnóstico da situação dos nossos estudantes, a gente analisa esses dados e, a partir dessa análise, a gente vai descobrir aonde nós vamos poder fazer intervenções para que os nossos alunos aprendam. Então, a avaliação é um dos componentes do planejamento, então, estão de mão dada o tempo inteiro, né? E a compreensão dos alunos, ela vai mudar ao longo do ano, então, esse ano foi um ano muito diferente, né? Se você tiver um diagnóstico em novembro, nós estamos em novembro, que ia incluir um conteúdo até dezembro, então, se não deu, a gente vai levar esse diagnóstico, esse conteúdo lá para o ano que vem, para os primeiros dias de aula, que vão acontecer em fevereiro, se Deus quiser. E aí, voltar um pouquinho para o documento curricular, então, o que eu vou pedir a vocês? Professores de educação infantil, coordenadores de educação infantil, peguem o documento curricular, onde tem lá o sumário, vocês vão lá no ponto 8, está tudo escrito aqui para vocês, tá? Eu vou mandar para vocês. Veja o ponto 8 que fala sobre avaliação e transição na educação infantil. Então, é muito importante ler esse capítulo, tá? O documento curricular é um livro que tem que estar na nossa mesa de trabalho. E aí, dentro do documento da educação infantil, tem 2 tópicos que vocês vão ler também com muito cuidado. Um é o aprofundando o tema, e o outro é o dialogando com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Então, o documento, ele faz isso. E, além de tudo, ele ainda dá umas dicas de leituras que vocês podem aprofundar sobre avaliação na educação infantil, que é sempre um nozinho na vida da gente, né? Como é que avalia a educação infantil? Se não tem nota, como é que a gente faz? Então, eu trago também algumas contribuições sobre avaliação, tem 3 indicações aqui que estão também no documento curricular, tá? E vamos lá para o ensino fundamental. No documento do ensino fundamental, voltem para o sumário também, dessa vez o item é o 9, avaliação no ensino fundamental. E em todos os capítulos vocês vão encontrar os instrumentos e procedimentos de avaliação dos anos iniciais e os instrumentos e procedimentos de avaliação dos anos finais. Então, você identifica o que te pertence em cada componente para fazer essa leitura e utilizar no seu planejamento. E aí, o tópico que o Maciel está provocando a gente para discutir é a questão do ensino híbrido, né, que usa tanto as tecnologias da informação e da comunicação. Híbrido quer dizer o quê? De 2 formas. Quando a gente fala em ensino híbrido, o que a gente vai fazer no ano que vem? Em fevereiro, eu imagino assim, que a metade da minha turma vai chegar na escola no dia 1º de fevereiro. E a outra metade da minha turma ainda estará em casa. Então, vocês precisam já agora, antes do ano cívico terminar, mandar esse recado para as famílias. Quem é que vem no dia 1º de fevereiro? Só que quem vai ficar em casa vai também receber atividades diferentes, atividades que eles poderão fazer à distância. Então, ao mesmo tempo, você vai estar contando uma carga horária presencial, uma carga horária à distância. E isso vai ser importante para que a gente consiga desenvolver esse calendário até o final de 2021, priorizando as aprendizagens de 20 e 21. O que não deu para fazer em 20, a gente leva para 21
e 21 a gente também seleciona o que é mais essencial para continuar fazendo. Provavelmente, gente, a gente ainda vai ficar até 22 dando conta de tudo, né? Tentar fazer com que 21 e 22 abarque 20, 21 e 22, né? É isso que a gente vai fazer teoricamente, né? Em números, não. Em números a gente encerra em março, a gente começa de novo em abril, mas em qualidade, em planejamento, a gente vai esticar um pouquinho mais, tá? E o que é o ensino híbrido propriamente? Ele vai integrar melhor as modalidades do que é offline e online. Ele é muito interativo, ele é dinâmico, ele é muito eficiente, tá? Tendo uma boa internet ou horários bem trabalhados, ele é bastante eficiente. E aí a gente lembrar o quê? Que vai ter momentos offline. É híbrido, sim. O aluno vai estar longe da escola, sim, mas tem momento offline. Então, assim, o offline, quando a gente está na sala de aula, ele vai trazer uma interação social, a gente conversa, a gente troca ideias, saberes, os alunos, os professores, há sempre essa interação. E no offline também, o aluno, quando ele está em casa fazendo essas atividades, ele está desenvolvendo a sua própria autonomia, né? Porque ele precisa fazer sozinho. Então, aos poucos, eles vão ganhando marra e conseguindo fazer sozinho. Já o online exige de nós, primeiro de nós, professores, que a gente aprenda, que a gente corra atrás das tecnologias, que a gente incorpore isso na nossa vida, né? E por que a gente faz isso? Primeiro, porque a gente também fica mais autônomo, né? E aí a gente consegue fazer com que o nosso aluno ele desenvolva mais sua autonomia, seu protagonismo. Há uma possibilidade muito grande, como a que está acontecendo agora comigo e com vocês, de interação entre colegas e professores. Vocês viram o esforço que a gente fez para que vocês ouvissem, vissem. Agora eu não estou conseguindo passar os slides, mas eu estou tentando trabalhar isso com vocês. E dentro desses slides, eu fiz um apanhado de sugestões de sites que vocês podem pesquisar, se aprofundar e promover na sua sala de aula como professores e coordenadores com seus professores. Então, tem sites e aplicativos para aprendizagem baseada em projetos, para avaliação oral, para avaliação em grupo em tempo real, para avaliação formativa e instrucional, para avaliação gamificada, que é muito legal, os quizzes, o Kahoot, o Socrative, tem uns muito interessantes, gente. E além desse daqui, vocês provavelmente devem saber de outros e podem também compartilhar, tá? Tem até aplicativos que conseguem promover avaliações bem tradicionais, e o Google Form consegue, né? A avaliação objetiva, avaliação de respostas curtas, respostas longas. Tem alguns que, com perguntas objetivas, fazem correção automática. Então, tem o Prova Fácil, tem o Moodle, tem vários ambientes virtuais de aprendizagem, e eu ainda coloquei mais 2 sugestões de plataformas que vocês podem criar atividades, e tem uma que ela é muito simples, chamada WordWall, que a atividade que você faz online, ela também pode se transformar numa atividade impressa. Então, deixo aqui o link para vocês pesquisarem, que vocês vão gostar, tá bom? E aí o registro, né? A gente tem 2 papéis, gente. O papel do professor é oferecer as 600 horas, é planejar, é receber as atividades de volta. Mas essa é a rua, como se fosse uma rua, uma via expressa de ida. Para que o registro ele seja contabilizado como carga horária, a gente precisa da mão de volta dessa rua, que é a devolutiva dos nossos estudantes. Então, você, como professor, você vai mandar as 600 horas, mas para que essas 600 horas realmente valham, 75% dos seus alunos de ensino fundamental precisam fazer a devolutiva. E da educação infantil, a gente espera que 60% consiga devolver, tá certo? E aí, como eu disse,
no dia 11 de setembro, eu fiz uma live e fiz uma proposta de uma planilha de Excel com fórmulas e tudo mais, que traz carga horária remota e carga horária à distância para vocês contabilizarem e ter uma ideia de como fazer o calendário de 2020 e posteriormente de 2021. Então, se vocês quiserem assistir essa live, ela está gravada no site, no YouTube da Undime RN. Ela aconteceu no dia 11 de setembro, tá? E eu passo também para Marciel a planilha para vocês, e a gente depois, quem precisar, quiser falar comigo, vocês sabem os contatos dos grupos do RN Conviva, e aí eu estou à disposição de vocês para a gente conversar, tá bom? Eu sempre sugiro também que vocês operacionalizem o calendário escolar, tanto de 20 como 21 em diante, na plataforma Conviva, porque ele fica com uma cara ótima, vocês conseguem contabilizar a carga horária, contabilizar os dias letivos, mudar as cores dos dias, se for feriado, se for comemoração, início de bimestre, final de bimestre, recesso, férias, ele fica muito arrumado e pode ser impresso tanto naquela forma horizontal como vertical, como folhinha de calendário que a gente ganha de brinde. E aqui também eu vou passar para você, Marcial, uma sugestão para vocês assistirem no dia 27 de novembro, depois de amanhã, às 11 horas, a apresentação da plataforma de apoio à aprendizagem, que também tem o Instituto Reúna, ajudando nessa elaboração, que vai ajudar muito vocês na escolha das aprendizagens essenciais, que é o que a gente vai mais fazer no ano que vem. Escolher o que é essencial para trabalhar, para que os nossos alunos continuem desenvolvendo suas competências e habilidades, tá bom? Então, eu deixei aqui os links, vou passar para a Maciel e coloco nos grupos também, tá? E também faço um convite a vocês para conhecerem o percurso formativo na prática, para entender como a BNCC pode chegar às salas de aula. Deixei o link aqui para vocês lerem. E agora, para terminar, eu vou falar um verso, e eu quero saber se vocês me dizem quem foi que escreveu isso aqui. É assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quem foi que escreveu isso, gente? Quem me diz que escreveu isso? Quem sabe me dizer quem escreveu esses versos? Coloca aqui no chat, vou ver se a primeira pessoa que escrever acerta. Opa! Raul Seixas, muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Em que ano ele escreveu isso? Quem sabe? Quem poderia dar um chute? Em que ano Raul Seixas escreveu esses versos? Metamorfose Ambulante é a música, Raul Seixas é o autor. E o chute do ano? Vamos ver se alguém dá um chute bem certeiro no ano. Raul! Vamos ver quem consegue me dar uma dica. 89? Não, foi antes. Foi antes de 89. Sabe que ano foi, gente? 1973. Né? Quantos anos faz? 47, né? Quase 50 anos. Ah, Maria. Pois é. Por que eu trouxe esses versos? Primeiro que eu adoro Raul Seixas, acho ele muito inteligente. Olha, Jória acertou, 73, 78, mas foi 73. Que ele
publicou, né? Provavelmente ele deve ter escrito até antes. Para que a gente reflita sobre a atualidade desses versos, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, ou seja, ele se aceita como uma pessoa que muda, que se transforma. O que é metamorfose? É você sair do casulo para tornar-se borboleta. Você entende que está se transformando. Então, ele prefere ser uma pessoa que se transforma, que se renova, que tem uma nova vida, do que ter aquela velha opinião formada tudo, ou seja, do que se apegar ao que era antigo, que talvez nem funcione mais. Não quer dizer que ele esteja desrespeitando o que foi construído, não. Isso é diferente. Mas quer dizer o quê? Que nós estamos mudando, que essas transformações acontecem, e quando a gente aceita isso da melhor forma possível, nós somos pessoas melhores. Nós somos profissionais melhores. E é isso que os nossos estudantes esperam de nós. O Rio Grande do Norte, ele já foi um estado muito precursor de novas ideias na educação. Muito mesmo. Mas a gente se perdeu um pouco nesse caminho e a gente precisa retomar, em nome do desenvolvimento do nosso estado e dos nossos cidadãos. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aí com vocês em Água Nova, em Senador Jorginho Avelino, e com todos vocês que estão aqui, e o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho enorme para Marciel, me colocando à disposição de vocês, para fazer algumas perguntas, para a gente conversar um pouquinho. Retornando mais uma vez ao evento, conversando aqui com algumas pessoas aqui no privado, por dois problemas que estão relatando. Pessoal, o problema mesmo é técnico do YouTube mesmo, certo? O link de presença, pelo que eu percebi aqui, 52 pessoas conseguiram registrar presença. Eu tinha colocado aqui para que as pessoas podem acrescentar o nome completo e também a cidade e estado, para que possa eu fazer o registro e na presença, tá certo? Mas é só o problema técnico na questão do YouTube. Algumas pessoas conseguiram ver direitinho, muitos estão mandando aqui os prints de tela aqui no privado, no WhatsApp, dizendo que estão conseguindo ver. Outras pessoas não conseguem ver. São problemas técnicos. A única pergunta que surgiu aqui nos comentários que eu consegui ler é em relação à portaria de avaliação. A portaria de avaliação do Estado, da rede estadual, não é isso? Provavelmente, sim, né? E a portaria de avaliação aqui. Pronto, só foi no momento até só essa pergunta que surgiu aqui. Gente, é o seguinte, existe sim a portaria do Estado, que ela foi do ano passado, 19? Eu peguei nela essa semana, mas ela é recente. Ou a 19 ou a 18, ela é recente. Mas, vou dar um spoiler. Algumas coisas vão mudar. E provavelmente, na semana que vem, vai sair coisa nova sobre o nosso trabalho, o trabalho das escolas públicas do Rio Grande do Norte, a partir da semana que vem. Então, assim, qual é a grande preocupação de vocês nesse momento que estão em sala de aula e que sabem que quando for em março vai ter que encerrar o ano letivo de 2020? É fazer uma boa avaliação diagnóstica, perceber o que ainda é possível a gente trabalhar, e essa avaliação diagnóstica já pode ser agora, né, já que a gente não vai estabelecer uma pontuação para uma aprovação ou reprovação, porque todas as orientações é para que a gente não reprove os alunos em março, ou seja, se ele é do primeiro ano, esse ano, no ano que vem ele será do segundo, se ele é do quarto ano, no ano que vem ele será do quinto, se ele é do quinto, ele é do sexto, enfim, a orientação é não haver recuperação. Mas a gente precisa desse diagnóstico, nós professores, até para a gente saber para onde vamos, onde é que a gente pode intervir, se ele está com dificuldade nisso ou naquilo, onde é que eu vi criar novas situações. Então, a ideia
a orientação que a gente dá é o quê? Façam essas avaliações, use o Google Forms, eu vou ter um monte de aplicativo legal para fazer com avaliação, para fazer avaliações com os alunos. E aí, a partir disso, vocês vão tentar colocar, né? Pior que não vão tentar, não, vocês vão ter que colocar, atribuir valores para fechar o ano letivo de 2020, quando for em março. Tá? Então, assim, alguém vai me perguntar assim, Márcia, e aquele aluno que não fez nada? Que tem esse, né? Ele nunca foi buscar uma atividade impressa, ele nunca respondeu um WhatsApp, ele não tem telefone, ele não pediu transferência, ele não evadiu, mas ele também não fez nada. O que é que eu vou fazer com esse aluno? Ele vai... Não, os pais não... quem sabe... Gente, nós somos os educadores, viu? Aminadab. Nós somos os educadores, nós somos a referência em educação da escola. Não é para reprovar o aluno. Eles aprenderam muita coisa esse ano, pelo amor de Deus. Eles aprenderam muita coisa. Então, quando for em fevereiro e março, você vai provar que os seus alunos aprenderam muita coisa. E que essas muitas coisas que eles aprenderam, elas vão se desdobrar no ano que vem. E vão voltar para o aluninho que não foi buscar atividade. E que não fez nenhuma atividade. Esse daí, vocês vão atribuir o valor mínimo de aprovação do seu município. Então, por exemplo, Água Nova é 5, o mínimo, depois da recuperação é 5, Maciel? O mínimo da recuperação? Mínimo. 5? Normalmente é 5, né? Normalmente assim, é 5. A média do ano é 6 ou 7. Aí o aluno vai para a recuperação. Então, se ele tirar 5, ele passa. É isso? A maioria dos municípios funciona assim. É isso que ele vai ter. Lembrem, uma coisa é número, a outra é aprendizagem. A gente vai colocar o número para fechar o ano de 2020, ano letivo. O que é que a gente tem que fazer com esse aluno que não fez nada? Um plano de recuperação de aprendizagem. Isso vai ser muito sério. E aí, coordenadores de Água Nova, de Senador Georgino Avelino e de todas as cidades que estão nos ouvindo, caprichem nesse plano de recuperação. Caprichem mesmo, porque nesses próximos 2 anos a gente tem que correr atrás dessas aprendizagens. A gente só não pode penalizar os alunos, porque aí, se a gente acha que... A mãe que diz que quer reprovar o aluno, ela está punindo o aluno por uma coisa que ele não tem culpa. Gente do céu. Verdade. Márcia, como é tão interessante esse comentário. Diga. Aqui em Mato Grosso, o ensino híbrido nas escolas públicas está complicado. Muitos de nossos alunos não têm acesso à internet. Está acompanhando por apostila impressa, porém sem o apoio do professor. Triste. Comentário da professora. Por que o professor não está apoiando, minha gente? A atividade impressa é uma das mídias educacionais que a gente utiliza. Quando a gente fala em mídias, a gente pensa só falar em computador e televisão, né? Não. Papel, o velho e bom papel, também é uma mídia. É a mídia impressa. Verdade. Né? E a gente não pode prescindir dela. Hein? E o professor que não realizou as aulas remotas? Vocês gostam de me fazer pergunta complicada. Existe regras profissionais, não existe? E uma das regras profissionais é receber o salário em dia. Mas quando a pessoa não trabalha, ela não deve receber. Não deve receber. O professor... Mas ela recebeu. Então, cabe à Secretaria de Educação e ao setor de recursos humanos conversar, chamar esse professor e lembrar ele das obrigações que ele tem. Aí alguém vai poder dizer assim, mas eu não fui formado para ser professor à distância. Mas você foi formado só para trabalhar com giz, né? E agora que não tem mais giz na escola, o que você faz? Você usa o lápis, usa o pincel
E agora que não tem mais máquina de datilografia, você usa o quê? Computador. E agora que não tem possibilidade de escola, você precisa usar o ensino híbrido e as atividades à distância. Ou seja, assuma a metamorfose que esse período está lhe dando a oportunidade de assumir. Raul Seixas. Seja Raul Verdade. Seixas. O que mais? Aloísa. Aloísa, a gente tem que se encontrar essa semana ainda para ver o calendário. Tânia Inagaki, querida! Tudo bom? Olha só como o mundo dá volta, Tânia. Pois é. Gente, tem coisas que a gente acha ruim fazer, mas que a gente precisa fazer. Então, resistir ao ensino híbrido é dizer que você não quer trabalhar mais naquele ofício. Porque hoje é assim. Hoje tem que ser assim. A pandemia exige isso de nós. Então, o que cabe ao coordenador, o quê? Orientar o professor, dar a ele instrumentos, oportunidades, alternativas de trabalho. Agora, dizer que não vai fazer, pode não. Pode não, minha gente. Porque Verdade. essa é a educação de hoje. Sabe? Infelizmente ou felizmente, ela está provocando essa metamorfose na gente. E aprender coisas novas é muito bom, rejuvenesce, faz bem a pele. A O que professora Aloísa mais? também comenta, bem interessante essa pergunta dela. Fico me perguntando como vamos conseguir realizar esse trabalho em 2021, com retomada das aprendizagens de 2020, se os alunos e famílias não quiseram realizar. Conversa, diálogo, sedução e convencimento. A família que não quer que o aluno receba uma educação, é uma família que você tem que denunciar o conselho tutelar. Como assim? Educação é obrigação, está na Constituição, é direito constitucional. A pessoa não. Está uma coisa que uma pessoa não pode escolher não fazer. Eu não quero que o meu filho seja educado. Eu não quero que o meu filho vá para a escola. Vai preso. Não tem, a gente não tem, a pessoa não tem esse direito, não. É um direito garantido da infância ir para a escola. É um direito humano ter educação. Não é uma escolha, é um direito. Aí o comentário da professora Cleo, que não deveríamos atribuir notas, o sistema deveria criar um relatório, pandemia é mundial, nota é mentira para quem não teve aula. Pois é, Cleo. Vocês, no seu município, vocês podem estabelecer isso. Que ao invés de nota, todos os professores vão fazer um relatório dizendo como foi 2020. E no final, o aluno vai ter apenas um dado, aprovado, ou reprovado ou evadido. No município, vocês reúnem o conselho municipal, emitem um parecer, elaboram uma portaria, publicam essa portaria e aí vai ter que fazer. Claudenir, no caso, o município que não aderiu às aulas remotas, vai precisar aderir. Principalmente, eu não falei sobre isso, Marcel e meninos e meninas. Os alunos dos nonos anos, minha gente, pelo amor de Deus. Não ter feito nada com esses alunos é uma judiação. Eles, o ano que vem, não são mais do município. Eles estarão na rede estadual ou federal. Eles precisam dessas aprendizagens. Então, assim, o município que não aderiu vai ter que dar seu jeito, e aí sim, não vai seguir o calendário do Estado, porque não começou, nem começou, vai ter que fazer um outro calendário, um calendário mais robusto, para dar conta de 2021 e 22 em 21 e 22. Mas assim, independente, comecem com os nonos anos, gente, pelo amor de Deus, não abandone os bichinhos, não.
Nono ano precisa da atenção de vocês. Eles precisam dessa base para poder ir para o ensino médio. Senão a gente vai podar os sonhos deles. Encerrando, Maria Edneide diz, né, que em Lucrécia, Rio Grande do Norte, estamos realizando visitas às famílias, buscando ver quais as melhores estratégias para realizar as atividades remotas. Ou seja, Lucrécia está dando seu jeito. Parabéns. Tem que ser, gente. É assim, alguém aprendeu na faculdade, no curso de pedagogia, de letras, de matemática, que tinha que ir na casa dos alunos. Alguém aprendeu isso? Não. Nós nunca fomos exigidos a fazer isso. Esse período está exigindo. Esse período também está fazendo com que as famílias reconheçam o quanto são importantes os professores nas vidas da sociedade. Acho que nós nunca fomos tão respeitados como profissionais como estamos sendo agora. As famílias estão vendo o nosso valor, o trabalho que a gente tem e terá para dar conta disso. Verdade, professora Márcia. Então, hoje eu trabalho em duas realidades distintas, né, bem diferentes. Uhum. Uma realidade que tem aula remota, outra realidade que não tem aula remota. Há um planejamento em que 75% da carga horária deve ser realizada até 18 de dezembro, e há uma realidade em que a carga horária ainda a se planejar como é que vai ser contabilizada a carga horária 2020, 2021. Duas realidades diferentes. Na verdade, esse município que não está fazendo, ele vai ter que fazer um planejamento 21-22. 21-22. 21-22 para dar conta de 20, 21 e 22. Serão 3 anos em 2. E o planejamento para atender as turmas de nono ano, terceiro ano do ensino médio, turmas, educação de jovens e adultos, esse planejamento ele se dará a partir de 2021. Né, no possível retorno às aulas, dia 1º, né, dia 2 de fevereiro. 1º de Ainda fevereiro, um encontro para dialogar com os professores sobre essa nova demanda de atendimento. Aí vem a retomada da ideia. A professora Cláudia Santa Rosa, na primeira palestra do evento, ela apresentou uma dica tão interessante: por que não realizar atividade semanal com o aluno? Na outra semana, o aluno ele pode sim ficar com as suas aulas em casa, e dá tempo até de ter conhecimento se aquele aluno ele teve contato com alguém que passou pelas dificuldades, pelos problemas da Covid-19, e dá tempo daquele aluno ficar em quarentena e o professor ele ter um planejamento a mais. Achei bem interessante a forma como ela apresentou. Sim, mas é isso que vai acontecer. Isso é o ensino híbrido, parte presencial, parte remota. E vai ser possível, gente, vocês vão ver que vai ser um ganho. A gente vai ter essa... Sabe quando a gente sabe de histórias de pessoas que adoeceram, que tiveram uma doença grave, que não puderam ir para a escola, não puderam ir trabalhar, passaram 6 meses, 1 ano distantes? Essas pessoas, em algum momento, elas pensaram até que iam morrer. Mas elas não morreram e elas se cuidaram. E quando elas voltaram ao convívio da sociedade, elas voltaram mais fortes, mais determinadas, com mais amor à vida, com mais dedicação ao trabalho, com mais dedicação ao estudo, com mais dedicação às outras pessoas. Talvez a gente saia assim, mais renovados. Verdade. Olha o que Flávio disse aí. Em Severino Melo, estamos realizando entrega de atividades impressas aos alunos que não têm acesso à internet. É gratificante esse novo encontro cheio de esperanças. Pois é. E você nunca imaginou que ia na casa dos seus alunos, né, Flávio? E os pais nunca imaginaram que iam receber a visita dos professores em casa. Então, essa aproximação das famílias com os professores e com a escola
É um ganho enorme. Enorme, gente. Isso aí não tenha dúvida, é um ganho enorme. Eu estou com pena de não ter 2020, podido mostrar para vocês os slides, mas né? eu vou mandar para você, viu, Marcelo? Pronto, eu vou encaminhar para todos os e-mails. Eu já recebi hoje Uhum. da equipe que está orientando, que criou o site do evento. O site ficou belíssimo. Da equipe que está orientando desde a forma de transmissão, todos os patrocinadores. Lembrando que o professor Marcel Castro não recebeu nenhum real e nenhum A dos mais, palestrantes. São né? 22 palestrantes que não receberam nenhum real. Todos são voluntários. O evento é realizado pelas duas secretárias de Educação, senador Jorge Nivelino e Alga Nova, Rio Grande do Norte. Eu trabalho nessas duas realidades. Lembrando que é um momento de agradecer, né? Agradeço a professora Rosângela, secretária de Educação de Alga Nova, professor Francisco Filho, secretário de Educação do senador Jorge Nivelino. Agradeço a todos os meus professores, colegas de trabalho que estão participando aqui dessa belíssima live, dessa belíssima aula top, né? Novamente volto a pedir desculpa àqueles que não conseguiram visualizar. O meu colega de trabalho aqui avisou que é o problema do streams, né? É um problema que acontece no YouTube. Às vezes algumas pessoas conseguem visualizar, outros não, né? Mas ninguém vai perder, tá certo? Essa live todos Mas vão ter vai ficar acesso ao gravada, ela material, vai ficar vai ficar gravada. gravada, vai ficar Então, gravada. quando a internet voltar, vocês só avisam que tá lá no Verdade. canal do Maciel e vocês assistem. Pronto. Aí uma questão, quando se fala planejamento, avaliação, né, sobre o ensino livre em 2020 e 2021. O ano letivo ele vai ocorrer de fato. A diferença é que nós não vamos estar trabalhando 200 dias letivos e a carga horária mínima, né, de 800 horas aula, de forma presencial, 100%. É. Nós, professores, e todos que perfazem a educação municipal, seja ela municipal, estadual, particular, e universidade também, que não é diferente, a gente vai ter que estar planejando e se auto-planejando como é que nós vamos estar atendendo nossos alunos. 20%, 40%, 60%, 80%? Quais os alunos que vão ser atendidos de forma remota, de forma presencial, de forma EAD? Quais as plataformas que vão ser direcionadas a esse aluno? Será que vai ter a necessidade de uso do livro didático? Sim. Nós não vamos fugir do livro didático. Foi Claro. adotado, as escolas receberam. PNLD Não, e é literário, vem importante. aí. É Na verdade, assim, imprescindível. não despreze nada. Só some. Só Não é some. isso? Vamos somar. Verdade. A gente não vai jogar Perguntaram nada aqui fora. sobre o A gente vai... Sigeduc. A plataforma do Sigeduc ela é bem diferente. Ela tem um registro mais formal, né, os diários, as cardenetas, em que a gente vai trabalhar com a devolutiva do aluno, é claro. A gente ainda vai estar trabalhando com o Sigeduc ainda em 2021, né, 22, 23. refazendo. A gente vai estar refazendo nossos registros, a nossa frequência, mas sempre trabalhando não é com um aspecto quantitativo, mas sim um aspecto qualitativo daqueles que estão sendo atendidos. Aqueles que não estão sendo atendidos no atendimento online, via plataforma, ou devolutivos de material impresso, as famosas apostilas, ou os manuais, há necessidade de a gente pensar, como é que eu vou registrar essa forma? Não teve atendimento, Marcelo, o professor não realizou aula. Faça um relatório descritivo. Professor X, professor Y não ministrou aula remota. Quais foram os problemas que o levaram o professor a não registrar sua aula ou a realizar sua aula? Foi internet? Foi falta de interesse? Foi falta de apoio? Não teve apoio da escola, apoio da secretaria? Então registre. Tudo isso é É. válido. Até porque o E aspecto o ele passa a papel dos ser diagnóstico, coordenadores é muito grande, viu? bem imprescindível. Parabéns a todos os É coordenadores. eu boto a maior fé nos coordenadores nesse trabalho, viu? Boto mesmo. Então, vocês tomem conta desse campinho que é o de vocês, de formar os professores. Vocês serão os grandes pesquisadores das inúmeras alternativas que os professores poderão usar. Viu? Verdade. Olha, o último comentário, né? Porque já é 3h16, não é isso? Uhum. Comentário do Everett Sartori. Em minha escola, na Ai, que educação infantil, massa. fazemos aulas remotas com planejamento e produção de videoaulas, abordando várias temáticas. As atividades impressas são entregas com um kit merenda. É louvável essa Isso. ideia. Parabéns a todos os municípios que fazem esse ato, que é bem interessante, não só da entrega de atividades didáticas,
mas a entrega da merenda escolar, assim como também até dos kits, que eu vi que muitos professores tiveram o prazer de comemorar as datas comemorativas junto a seus alunos de forma bem didática, imprescindível, com todo o Foi, cuidado, teve seguindo São as João, teve orientações, Dia da bem Criança, interessante. Dia do Professor. Não Ó, é teve, isso? no final das contas, assim, a gente se aperreia e tal, mas, gente, a grande maioria do Rio Grande do Norte está trabalhando, está se esforçando e está fazendo diferença na vida desses estudantes. E é com esses que a gente tem que dar, para esses que a gente tem que dar os parabéns e que a gente tem que se importar. Verdade. A última pergunta, Márcia, da tarde. Professora Josenilda Dionísio. No Conviva, é obrigatório estar colocando as atividades remotas? Era O para Conviva ser. mas não é. Não é. O Conviva, ele é uma alternativa que vocês têm, porque muitos municípios não têm sistema nenhum. E se você ficar colecionando todas as atividades no celular, seu celular não vai caber, né? Então, a ideia é que vocês tenham um sistema gratuito, que é uma iniciativa da Undime, onde vocês podem colocar todas as atividades. Aí o todas, são todas mesmo, não é amostragem, tá? Porque e o todas tem que ser, no mínimo, os 75%. Então, se você tem 20 alunos e você passou uma atividade de língua portuguesa, aí você mandou para os 20 alunos, aí 15 mandaram de volta. Então, 75% mandou de volta. Então, essa atividade, ela é válida como carga horária, porque ela foi e ela voltou. Ela foi 100%, voltou 75%. Então, ela é válida como carga horária. E é importante que vocês tenham algum lugar para arquivar. A ideia do Conviva é essa, é um lugar para arquivar. E que não custe para a prefeitura. Parabéns, Verdade. Maciel, parabéns mesmo. Você é um danado. Coragem. E Coragem de trabalhar. agradeço ao professor Silvia, Sésimo, Rosângela, Sédima, Jonatas, aos grandes amigos que ajudaram na realização desse evento. E olha aí, ó, o comentário para você, que foram vários, inúmeros elogios aqui no WhatsApp, excelente abordagem apresentada pela professora Márcia Portela, exemplo, ministra da Educação. Não, Deus me livre. E não nesse governo, Deus me livre. Não, eu gosto de ser professora, tá certo? Me queiram no seu município, dando formação. Ano que vem a gente tem algumas coisas novas para apresentar para vocês também. Então, me queiram como professora. Gente, um beijo. Foi uma delícia estar com você, Excelente. Maciel, com todos vocês. Adorei rever virtualmente tantas amigas que colocaram os seus nomes aqui no chat. Isso me dá uma alegria enorme. São pessoas que fazem parte da minha vida, da minha história profissional e pessoal. Beijo. Tchau. Muito obrigado, professora Márcia. Excelente tarde para você, para todos que estão Para vocês participando. também. Tchau. Tchau. Eita. Aos que continuam aqui participando do evento, o convite para amanhã, né, realização de mais uma palestra a ser proferida pela professora doutora Alba Cleide Calado Vanderlei, da Universidade Federal da Paraíba, que vai apresentar a palestra As Questões Étnico-Raciais na Educação no Contexto da Pandemia, às 2 horas da tarde. Dia 26 também, amanhã, às 3 horas da tarde, a palestra Crise da Pedagogia e a Pedagogia da Crise, Motivação, Educação e Esperançar, ministrada pelo professor Dr. Luiz Gomes da Silva Filho, da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, que vai ser no dia 26. E no dia 27, sexta-feira, será proferida pelo professor Dr. Igor de Moraes Paim, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do Ceará, que vai tratar sobre a temática Metodologias Ativas da Educação à Distância. Lembrando que aqueles que não conseguiram realizar a assinatura na lista de presença não será prejudicado, tá certo? Eu consigo ainda ter acesso aos nomes que estão participando, aqui aparece,
cada um que participa, e a partir daí eu consigo emitir o certificado de participação para cada pessoa que está participando, tá certo? Eu só tenho a agradecer, e peço desculpas pelo início, no momento, que não estava aparecendo o vídeo, muito menos a imagem ou o áudio para aqueles que estão participando, que era um problema no streams, tá certo? E muito obrigado a todos que participaram. Esse é um evento da Secretaria Municipal de Educação do município de Água Nova, Rio Grande do Norte, e Secretaria Municipal de Educação de Senador Jorginho Avelino. Agradecer ao prefeito Ronaldo Souza e à prefeita Estela, e aos secretários de Educação dos municípios e às equipes da Secretaria de Educação por todo o apoio na realização desse evento. Então, uma boa tarde a todos e muito obrigado, certo? Eu vou responder hoje à tarde e à noite também a todas as mensagens encaminhadas no WhatsApp. Eu vou deixar aqui nos comentários o meu contato e-mail. Fiquem à vontade para mandar mensagens, que eu vou responder a todos, tá certo? Vai ficar aqui nos comentários, bem direitinho. Não, o certificado da primeira aula, todos vão receber os certificados. Os certificados só vão ser encaminhados a partir do dia 22 de dezembro, tá certo? No dia 22, todos vão receber o certificado de participação no evento, assim como também os certificados individuais. Eu não registrei presença na primeira aula. Não tem problema, tá certo? O link de presença está lá no vídeo da primeira aula. Lembrando, pessoal, que vocês podem curtir o vídeo, compartilhar também, se inscrever no canal para que possam ter acesso e outras pessoas possam também ter acesso aos vídeos deste evento, tá certo? De antemão, agradeço a todos pela participação, agradeço mais uma vez a todos os professores do município de Senador Jorginho Avelino e também aos professores do município de Água Nova. O problema no streamings é um problema de manutenção técnica, tá certo? Professor Felipe Cândido. É um problema de manutenção técnica que está acontecendo, infelizmente. Está passando por um momento de revisão hoje e amanhã vai voltar, tá certo? Amanhã, no momento, eu vou até transmitir também junto com o Instagram, como live, também no Facebook. Eu vou deixar aqui mais uma vez. O certificado será de 40 horas aula do evento e cada palestra individual será de 3 horas aula, tá certo? Por isso que é encaminhado um link de presença de cada aula, tá certo? E amanhã eu vou estar encaminhando também as declarações de participação no evento para aqueles que desejam, que solicitaram via e-mail. Então, um forte abraço a todos, desde já agradeço pela participação e uma boa tarde. Espero vocês amanhã, tá certo? Tá aí o número do WhatsApp. Quando vocês clicam no Mostra Mais aqui, no YouTube, vocês vão ver o link do canal, o link das inscrições, o link da presença, tá certo? E as minhas informações aqui pessoal também. Boa tarde a todos. E aqui finaliza mais uma aula do seminário que tem como título Primeiro Seminário de Avaliação, Planejamento e Gestão da Educação Básica no Contexto da Pandemia, que será realizado, o primeiro dia de aula foi dia 19, hoje dia 25, 26 e 27, o próximo será amanhã, dia 26, depois dia 27, dia 2, dia 4, dia 10, dia 12, 15, 16 e 17 e dia 22. Muito obrigado e boa tarde.